Olá, minha gente, essa é a nossa 15ª aula de obrigações. Vamos falar de um tema sobre o qual nós já até tocamos no assunto em uma aula recente. Vamos falar sobre pagamento com subrogação. Professor, e quando é que a gente falou disso? Quando a gente tratou de pagamento e a gente falou pagamento por terceiro interessado. Quando a gente falou do pagamento por terceiro interessado, a gente disse que o terceiro interessado que paga a dívida, ele se subroga nos direitos do credor originário. Bom, vamos entender como é que funciona a subrogação então. Gente, pagamento com subrogação. Tá? Subrogação representa uma hipótese em que uma coisa se substitui por outra, ou uma pessoa se coloca na posição de outra. Algumas hipóteses legais indicam a ocorrência de tais eventos, como por exemplo os artigos. Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva. Aqui a gente está falando de sucessão definitiva, e a gente está dizendo quando o ausente ele retorna após a abertura da sucessão definitiva, mas antes de se completar o decênio da abertura da sucessão definitiva. Então, regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar. Subrogados são os bens que tomaram o lugar daquele outro bem. Né? Aqui é uma subrogação objetiva, um bem se subrogando no lugar do outro. Professor, esse é o único caso em que há uma subrogação objetiva? Não. Quando a gente fala de comunhão de bens, a gente diz que os bens que se comunicam são aqueles adquiridos na constância, onerosamente na constância do casamento. Os bens que se subrogaram no lugar dos bens particulares continuam sendo particulares. Por exemplo, subrogação objetiva. Tá? Bom, agora, artigo 259. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros cobrigados. Entra no lugar do credor em relação aos outros cobrigados. Isto é um caso de subrogação o quê? Subjetiva. Tá? Vamos lá? Artigo 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva cota. Fica subrogado. Subrogação aqui é uma subrogação subjetiva, porque eu estou falando de credor, quer dizer, o terceiro entrar no lugar do credor originário. Subrogação de sujeitos, subrogação subjetiva. Tá? No capítulo pagamento com subrogação, fato anômalo ocorre. O pagamento aqui no roteiro está dito é extinto, mas melhor dizer assim, o pagamento extingue o débito apenas perante o credor, mas o devedor permanece na relação obrigacional. Desta feita unida ao terceiro. Então, o que se está dizendo aqui é que nós temos o credor e o devedor. Vem, por exemplo, o terceiro interessado e ele paga ao credor. Aí o que é que acontece com a obrigação? A extinção em relação ao credor originário, mas a relação obrigacional persiste em relação ao terceiro interessado, tendo o devedor ainda como devedor. Ok, minha gente? Bom, e a prescrição, professor? Gente, a prescrição aqui, me parece que acontece um fato interessante, porque o poder de exigir que é dado ao devedor, ao terceiro interessado, nasce apenas quando ele se subroga, né? Bom, então vamos lá. Então acho que esse prazo prescricional se renova, porque ele pagou, né? Então ele só se subrogou depois, né? Ele só tem poder de exigir a prestação depois que ele se subrogou. Então se renova o prazo prescricional. Institutos afins e natureza jurídica. A subrogação não se confunde com a cessão de crédito, embora alguns a denominem de cessão de crédito ficta.
A cessão de crédito destina-se a servir ao interesse da circulação do crédito, assegurando a sua disponibilidade como elemento negociável do patrimônio do devedor. A subrogação, por outro lado, visa proteger a situação de terceiro que no seu interesse se viu forçado a pagar o débito. Então, o objetivo das duas figuras é diferente. A consequência é muito parecida, tá? Mas o objetivo é diferente. Qual é o objetivo da cessão de crédito? O objetivo da cessão de crédito é fazer circular o crédito antes do pagamento. Olha que coisa interessante. Eu acho que isso aqui também tem que ficar claro. Mas a subrogação, ela se opera com o pagamento, né? Então, a cessão de crédito é uma transmissão de obrigação. O pagamento ainda não aconteceu. A subrogação, o pagamento aconteceu. Então, e o objetivo é diferente. Então, a cessão de crédito ela tende a fazer circular esse crédito antes do pagamento. A subrogação é proteger quem já pagou. E era um terceiro interessado, mas não era o devedor principal. Então, a subrogação, por outro lado, visa proteger a situação do terceiro que, no seu interesse, se viu forçado a pagar o débito. O aspecto especulativo pode estar presente na cessão, principalmente nas cessões voluntárias e onerosas, né, que ocorrem antes do pagamento da dívida, né, mas não na subrogação, que se dá após o pagamento e não tem um caráter especulativo. Enfim, a subrogação é um instituto sui generis, ela é um instituto por si, não se confundindo com os outros já existentes em nosso ordenamento. Espécies de subrogação. A subrogação pode ser legal ou convencional, dependendo de onde promane. A primeira subrogação legal, ela está inserida aqui no artigo 346, que diz o quê? A subrogação opera-se de pleno direito, legal, do credor que paga a dívida do devedor comum, né? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Existe uma relação do credor 1 com o devedor, né, e do credor 2 com o devedor. Tá? Aí esse credor 2 pensa assim, cara, credor 1 vai entrar com ação, eu vou entrar com outra ação, aí de repente a gente vai começar a disputar bens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar para o credor 1 e vou falar assim, bichão, se eu pagar a dívida do devedor, o devedor te deve quanto? Me deve 10. Ah, o devedor me deve 15. Se eu te pagar 10, te paguei 10. O que é que acontece? Eu te paguei 10 para eu me subrogar no lugar do devedor. Beleza, está subrogado. Aí o que é que acontece? Essa relação aqui some. E o credor 2, ele se subrogou, passando a ser credor de 25. E muitas vezes, gente, o credor 1 poderia ter uma preferência, uma garantia que dava mais preferência para ele receber o crédito do que o credor 2. E poderia vender essa preferência por qualquer preço, só para se ressarcir. E o credor 2 não queria isso. Então o credor 2 vai, paga a dívida do devedor comum, herda essa dívida, toma para si essa dívida, se subroga no lugar do credor originário. Então ele era credor de 15, o credor originário era credor de 10. Aí, quando ele paga a dívida do devedor comum, ele paga os 10, ele passa a ser credor de 25. Mas ele está sozinho para cobrar. Ele vai cobrar no momento mais adequado, ele vai esperar para o mercado sinalizar quando vai ser o melhor momento de vender a garantia, e assim vai. Beleza? Não é comum, mas é possível que um credor pague a dívida do devedor comum para tirar outros devedores da jogada e ficar absoluto na escolha do momento de acionar, de vender em juízo os bens do devedor e assim vai. Tá? Segundo, também se subroga o adquirente do imóvel hipotecado que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. Então toda vez que há um imóvel garantindo uma dívida, né, quem é dono desse imóvel, se pagar essa dívida, ele se subroga. Né? Faz sentido. Né? Terceiro, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte, inciso inclusive que nós já discutimos ao falar sobre pagamento por terceiro interessado.
fiador, né? É o avalista, né? Se bem que o avalista, existem regras próprias lá de direito cambiário. Eu acho que o exemplo mais feliz é do fiador. Aqui, né? Já o artigo 347 dispõe: a subrogação é convencional, ela é voluntária. Quando? Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Então, aqui é uma subrogação feita por ordem do credor. Chega um terceiro e fala assim, um terceiro não interessado. O terceiro não interessado chega e fala assim, ó, eu quero pagar a dívida, mas como eu sou terceiro não interessado, se eu pago a dívida eu não me subrogo. Eu acho que eu não vou pagar não. Aí o credor, calma, chega aqui, vamos conversar, meu filho, olha isso aqui. A subrogação é convencional quando o credor recebe o pagamento e expressamente faz a subrogação. Eu lhe subrogo. Pronto. Tá? Ou quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então essa subrogação ela pode acontecer tanto quando o sujeito vai pagar e pede para o credor me subroga nos seus direitos para eu cobrar o devedor, beleza, está subrogado. Ou quando o sujeito procura o devedor e fala assim, eu lhe empresto dinheiro para você que está lá com aquele credor chato, mas eu quero que você expressamente me subrogue nos direitos dele, porque eu não sou terceiro interessado, estou fazendo isso na amizade, mas a amizade per non mútuo. Diga aqui para mim que eu me subroguei no lugar dele. Pronto, foi lá o devedor e fez. Subrogação também convencional. Então a subrogação ela pode ser legal, que é mais comum, e ela pode ser convencional. 348. Na hipótese do inciso 1º do artigo antecedente, vigorará o disposto contra a cessão de crédito. Tá? E aí me parece uma cessão de crédito, mas por que não é uma cessão de crédito? Porque ela se deu com o pagamento. A cessão de crédito ela se dá antes do pagamento. Tá? Mas eu posso, como são dois institutos muito assemelhados, eu posso subsidiariamente aplicar as disposições de cessão de crédito a esse artigo aqui. Então qual é a diferença entre a subrogação convencional feita por ordem do credor e a cessão de crédito? A diferença é que na subrogação o pagamento aconteceu. Tá bom, minha gente? Então vamos lá. Seguindo. Efeitos da subrogação. O artigo 349 prescreve: a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e seus fiadores. Então, aqui não é um mero reembolso. Eu já falei sobre isso quando eu tratei de reembolso. Aqui você assume a dívida com todas as suas virtudes e vícios e garantias e tudo mais. Vem o pacote fechado, vem a porteira fechada. Tá? Lembrem-se, quando eu falei de pagamento por terceiro não interessado, né, que faz em nome próprio, ele tem direito a reembolso. Quando ele tem direito a reembolso, ele só tem direito à devolução do numerário. Mas ele não tem direito ele não está assegurado pelas mesmas garantias que iriam preservar o pagamento daquela prestação. Tampouco ele vai ter os mesmos privilégios num eventual concurso de credores que o credor originário teria. Ele tem só reembolso. Mas na subrogação não. Na subrogação ele tem tudo que o credor originário teria. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios, garantias do crédito primitivo. Tá? Então, dois são os efeitos da subrogação. Liberatório, pois o devedor fica exonerado perante o credor originário. Tá? Então é liberatório em relação ao credor originário. Translativo, pois são transmitidas todas as vantagens do crédito ao credor derivado. Observe-se, todavia, o disposto no artigo 350, que diz: na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Aqui a hipótese é a seguinte: eu sou fiador, aí eu fui chamado para pagar a dívida é de 1 milhão, mas eu negociei, eu falei, cara, eu não tenho 1 milhão, deixa eu te pagar 500 mil, me perdoa os outros 500 mil, cara. Perdoo mesmo. Tá.
Aí eu paguei os 500 mil e a dívida foi extinta. Quando eu me subrogo em 1 milhão ou me subrogo em 500 mil? Artigo 350. Na subrrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Pronto, é isso. Então ele vai, respondendo concretamente ao problema que eu lancei, ele vai se subrogar apenas no dinheiro que ele pagou, 500 mil, e não no valor total da dívida original, 1 milhão. Tá? Subrogação parcial. Determina o artigo 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e a outro deva. Perceba-se que o dispositivo não estabelece preferência entre os que se subrogaram, mas apenas do credor primitivo em relação a eles. Tá, deixa eu explicar isso aqui. Peguem um exemplo, que é o seguinte. Tem o credor, tem o fiador, tem o devedor. A dívida é de 1 milhão. Aquele mesmo exemplo, a dívida é de 1 milhão. Tá? A dívida é de 1 milhão. Aí, o credor foi atrás do fiador, falou, me paga. Aí eu falei, não, eu vou pagar 500 mil só tenho 500 mil. Aí ele, beleza, então paga aí os 500 mil. Pagou 500 mil. Só que ele não perdoou, ele falou, eu recebo os 500 mil, mas eu não vou perdoar o resto da dívida. Tá bom? Beleza. Nesse meio tempo a gente descobre que o devedor recebeu uma herança de 600 mil reais. Olha só, gente. Aqui o fiador pagou 500 mil, a dívida original era 1 milhão. O credor aceitou do fiador 500 mil. O que é que acontece? O fiador se subrogou em 500 mil, mas o credor originário não perdoou o restante da dívida. O que é que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, me pague aqui os meus outros 500, eu tenho preferência para receber meus outros 500 mil. Então, ó, 500 mil mais 500 mil, 1 milhão. E o fiador, ele vai receber o que sobrou, 100 mil. Depois ele ainda vai ficar atrás dos outros 400 que lhe eram devidos. Mas quem teve preferência para receber dos 600 mil foi o credor principal. O subrogado, ele não tem preferência para receber antes do credor principal. Antes que eu diga assim, se ele estiver disputando, né, em igualdade de condições com o credor principal, o credor principal é que tem preferência para receber. Tá certo? É o que diz o nosso glorioso artigo 351. E com isso, nós encerramos subrogação. Vejam que é uma figura muito simples, né? Que não nos oferece maiores questionamentos. Vão lá tomar uma água, que na volta a gente continua tratando dessas modalidades de extinção de obrigações. Vamos lá. Então, minha gente, vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre imputação do pagamento, que se vocês abrirem o Código Civil, vocês vão perceber que ele está na sequência, né? A gente acaba de falar sobre a subrogação, o pagamento com subrogação, e a gente vai falar sobre imputação do pagamento. Tá? Bom, também temos o nosso roteiro a nos auxiliar neste estudo, né? E no nosso roteiro está dito o seguinte: imputação do pagamento. Né? A imputação do pagamento consiste na indicação ou determinação da dívida a ser quitada, quando uma pessoa se encontra obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor e efetua o pagamento insuficiente para saldar todas as dívidas. Gente, lembre-se de alguns dispositivos bem interessantes. Vejam aqui o artigo 313, que diz: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, e ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por parte, se assim não se ajustou. Olha só, eu não estou falando do seguinte, eu não estou falando, tá? Não é imputação. Então, o que não é imputação? Então, vejam isso aqui, ó. Não é imputação.
Tá? O que não é imputação? A dívida é de 50 e eu tenho 30. Então, dívida, tenho. A dívida é de 50 e eu tenho 30 para pagar. Isto não é imputação, gente. Por que não é imputação? Porque aqui a solução para esse problema está no artigo 313 e 314. Então veja, 314 mais ainda. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, dinheiro, 50. Não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes. Ele não pode, o credor não pode ser obrigado a receber só uma parte disso, 30. Ele recebe se ele quiser. Não é aí imputação, tá certo? Não é exatamente disso que nós estamos tratando. Professor, então nós estamos tratando do quê? Vejam aqui. Vejam agora o que é imputação. Existe, aqui são as dívidas. E aqui é o que eu tenho. O devedor tem. Tá. Olha isso aqui. As dívidas são essas. E é o mesmo credor, tá? Isso é importante. Eu tenho com o mesmo credor as seguintes dívidas. Uma de 10, uma de 20, uma de 30, uma de 40. Mas eu só tenho para pagar 30. Tá? Agora nós temos o problema da imputação. Que problema é esse? Se eu só tenho 30, esse 30 vai quitar qual das dívidas? Ou quais? Ele pode quitar essas duas primeiras, 10 mais 20. Ele pode quitar a terceira. E a quarta? Não, a quarta, gente, é de 40. Eu só tenho 30. O credor não pode ser obrigado a receber 30 aqui. Então esta aqui está fora. Eu vou ter que discutir qual que está sendo pago. Agora, o nome imputar significa você vai atribuir. Né? Você vai atribuir o pagamento a qual dessas dívidas? Você vai imputar a qual delas ou a quais delas? É isto que o código vai nos ajudar a responder. Já que eu não tenho dinheiro para pagar todas, mas eu tenho dinheiro para pagar integralmente algumas. Tá? Vamos voltar para o nosso roteiro para a gente ver do que se trata novamente. Então vamos lá. A imputação do pagamento consiste na indicação ou determinação da dívida ou dívidas a ser ou serem quitadas, quando uma pessoa se encontra obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor. Então vejam isso aqui, ó. Então o credor de todas elas, é o Pedro, e o devedor de todas elas é o Rogério. Então vamos voltar. Aqui, ó. Vamos colocar esse quadrinho aqui. O credor de todas essas dívidas é o Pedro. E o devedor de todas elas é o Rogério. Tá? Então vamos voltar lá ao nosso conceito. A imputação do pagamento consiste na indicação ou determinação da dívida a ser quitada quando uma pessoa se encontra obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza. Isso aqui são dívidas da mesma natureza, dívidas em reais. Tá? Por débitos da mesma natureza, a um só credor. O credor é o mesmo, é o Pedro, e o devedor é o mesmo, é o Rogério, de todas essas dívidas. E efetua pagamento insuficiente para saldar todas as dívidas. Agora, uma outra pergunta. O credor é obrigado a aceitar esses 30? É. Por quê, gente? Porque as prestações, as obrigações aqui são obrigações distintas. Tá? Dá para saldar integralmente algumas delas. Então ele é obrigado a aceitar. Ok? Mas eu não sei qual ele vai aceitar. Então a gente vai ter que imputar, determinar quais que estarão sendo quitadas. Quais as possibilidades. Ou paga essas duas ou paga só essa. Quais são as regras de imputação? É o que nós vamos estudar agora. Calminha, a gente vai estudar isso. Eu quero primeiro que vocês entendam em que situação haverá a imputação do pagamento. Tá? Bom, o artigo 352 diz: a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor, olha só,
A pessoa obrigada a 2 ou mais débitos a um só credor, então Rogério, ele é obrigado a 2 ou mais débitos a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento. Com 30, ele pode indicar a qual deles ele oferece pagamento. Eu quero pagar essas duas primeiras, eu quero pagar esta última aqui, essa penúltima aqui. Pronto. Ah, eu quero pagar a última. A última mesmo não dá, porque a última é de 40, você só tem 30. Eu credor, não sou obrigado a receber em partes. Né? Artigo 314. Tá certo? Bom, então a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Ah, então todos têm que ser líquidos e vencidos. Tá? Bom, continuando. Quais são os requisitos para a imputação do pagamento? A imputação do pagamento apresenta os seguintes requisitos. Primeiro deles, pluralidade de débitos. Várias dívidas. Pluralidade de débitos. Tá? Porque senão não teria dúvida. Se só tivesse um débito, você tivesse dinheiro para pagar um débito só, você estaria quitando aquele débito. Você não teria que perguntar qual dos débitos, a qual dos débitos está sendo imputado este pagamento. Não tem essa dúvida, só tem um débito. Agora, se você tem vários débitos e você tem dinheiro para saldar apenas alguns deles, esta pergunta é pertinente. Qual deles está sendo quitado? Beleza? Então, o primeiro requisito é pluralidade de débitos. Agora, se a dívida ela é desdobrada em principal e juros, temos que observar o artigo 354, que diz: havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Tá? Isso é até para estimular o sujeito a pagar logo o que deve. Tá? Gente, eu não sei se... talvez vocês não lembrem, mas... aliás, isso é muito comum até hoje. Quando eu era criança, se falava muito na dívida externa do Brasil, que o Brasil só pagava juros, que o Brasil não conseguia quitar a dívida externa dele. Né? Então, ele, ao pagar, ele pagava só os juros, né? Ia rolando o principal. Né? Muitas pessoas fazem isso. Né? Elas não conseguem diminuir o valor do principal das suas dívidas. Elas vão rolando suas dívidas pagando só os juros. Né? Porque o credor ele não é obrigado a aceitar que a quitação se dê antes no capital. Você vai diminuindo primeiro os juros para depois você começar a diminuir o capital principal. Então, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. B. Identidade de partes. Para as diversas dívidas, credor e devedor, eles vão se repetir nos seus mesmos locais. Tá? Então, eles vão ser sempre o mesmo credor e o mesmo devedor. Tá? Não, eu não posso dizer que são as mesmas partes, porque se eu tiver as mesmas partes, mas se elas tiverem polos invertidos, ao invés de imputação, a gente vai ver que isso pode gerar uma compensação. Mas calma, a gente vai estudar lá na frente. Por hora, entendam apenas que o credor de todas as dívidas é o mesmo e o devedor de todas as dívidas é o mesmo. E ele tem dinheiro para pagar uma ou algumas delas, integralmente, mas não tem dinheiro para pagar todas. Tá? Letra B, então, identidade de partes. É requisito que decorre da literal dicção do artigo 352. Pode haver pluralidade de pessoas no polo ativo ou passivo, solidariedade, sem que este requisito seja afetado. Tá? Bom, o que é que você está dizendo aqui no roteiro? Ainda que eu tenha várias dívidas e uma delas é solidária, na hora de pagar eu posso imputar. Nem todas são solidárias, apenas uma delas é solidária. Mas, então vamos pegar essa de 30, essa de 30, eu tenho outros devedores juntos comigo. Tenho o José, o João.
ainda assim eu posso imputar, porque eu sou devedor dela também. Tá? É isso que está dito lá no roteiro. Tá? Bom, letra C. Igual natureza das dívidas. As dívidas devem ser fungíveis entre si. Então, todas são dívidas em dinheiro, em reais. Tá? Todas são dívidas do mesmo tipo de arroz. Eu devo tantas sacas daquele mesmo tipo de arroz. Então, as dívidas são fungíveis entre si. Não precisa ser só questão pecuniária, tá, gente? É porque a questão do dinheiro é a mais corriqueira na imputação do pagamento. Tá? Possibilidade do pagamento resgatar mais de um débito, mas não quitar todos. Então, acho que isso aqui tudo nós já vimos, eu acho que isso não nos oferece maiores problemas. A imputação pode ser espécies. Imputação por indicação do devedor. Aliás, me parece haver essa sequência. Começa com o devedor indicando que é que ele está pagando. Né? Agora, se ele não indicar, o credor indica o que é que está sendo quitado. E se nenhum dos dois o fizer, a lei o fará. Tá? Então a primeira imputação é a imputação pelo devedor. Lembra-se daquela história que eu falei? Toda vez que perguntarem quem é que faz o negócio, normalmente você fala é o devedor. Aqui de novo, primeiro o devedor, depois o credor, depois vamos para os aspectos legais que a lei vai ter que resolver essa questão no silêncio das partes. Então, a imputação por indicação do devedor sofre as seguintes limitações. Primeiro, o devedor não pode imputar em dívida ainda não vencida. Aliás, isso decorre aqui do artigo 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos, devedor, né, que é obrigada a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Todos forem líquidos e vencidos. Tá? Bom, seguindo. Voltando para o nosso roteiro. Mas aqui então nós temos a primeira limitação. O devedor não pode imputar em dívida ainda não vencida, se o prazo se estabeleceu em favor do credor. Segunda limitação. O devedor também não pode imputar o pagamento em dívida cujo montante seja superior ao valor ofertado, salvo acordo entre as partes. É isso que eu falei para vocês. Se ele tem 30, ele não pode imputar na dívida de 40. Terceira limitação. O devedor não pode ainda pretender que o pagamento seja imputado no capital principal quando há juros vencidos. Aquilo que a gente também tinha visto, né? Por força expressa de lei. Está aqui no artigo 354, que nós já tínhamos visto. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Então esse é um limite imposto ao devedor. Tá? Seguindo. Imputação por vontade do credor. Decorre do artigo 353. Então, primeiro quem imputa é o devedor. Mas o devedor não imputou, Rogério. Então vamos para o artigo 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas... Opa, adiantei demais. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Então, aqui o que a gente deduz é que, primeiro, essa chance ela toca ao devedor. O devedor não exerceu, vai para o credor. Né? E se nenhum dos dois imputar, aí vem imputação em virtude de lei. Artigo 355, que nos diz o quê? Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Né? Então,
foi o que a lei falou. A lei ela estabeleceu o seguinte critério. Primeiro, devedor, você fez? Não. Credor, você fez? Não. Então chá comigo que eu, legislador, resolvo. Como é que eu vou resolver? Eu vou resolver assim. Se o devedor não fizer e a quitação também for omissa, a imputação se fará nas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Tá? Então eu vou observar cronologicamente qual está líquida e vencida. Né? Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas, então eu tenho algumas. Na realidade aqui é assim. Eu primeiro imputo nas líquidas e vencidas e deixo as que não venceram ainda para lá. Tá? Todas são líquidas e vencidas. Se todas forem líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Tá? Então, gente, aí como é que eu vou fazer isso? A mais onerosa, normalmente, é que tem... eu vou estabelecendo critérios um pouco mais casuísticos, né? Então, a que tem juros mais pesados é mais onerosa do que a que não tem. A que tem uma multa mais pesada é mais onerosa do que não tem multa. Né? E aí, o Washington de Barros Monteiro ele foi apontando alguns requisitos para indicar mais ou menos quais seriam hipóteses de uma dívida mais onerosa do que a outra. Né? Então vamos lá. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á nos juros vencidos. Entre as dívidas vencidas e não vencidas, a imputação far-se-á nas primeiras. Se algumas forem líquidas e outras ilíquidas, a preferência recairá sobre as primeiras. Se todas forem líquidas e vencidas, a imputação recairá sobre a mais onerosa, que ao seu turno pode levar em consideração alguns critérios. E aí são casuísticos. É mais onerosa a dívida que rende mais juros em relação àquela que rende menos. A sobre a qual pesa algum gravame, como hipoteca ou outro direito real, em relação a que não pesa. A que pode ser cobrada por rito executivo em relação a que se aplica o ordinário. A garantida por cláusula penal sobre a que não tem qualquer sanção. Aquela em que o solvens é devedor principal e não mero coobrigado. Se todas as dívidas forem igualmente onerosas, a doutrina manda imputar na mais antigo pagamento. Pronto. Gente, eu tive um caso muito interessante, que eu aleguei isso. O tribunal não acolheu, mas eu acho que o Tribunal de Justiça do DF não andou bem e fala isso de maneira muito respeitosa. Eu acho o TJDF um tribunal excelente, um dos melhores do país, né? Entre tantos bons que nós temos, mas o TJDF eu acho ele muito bom. Mas teve um caso que eu discordo, né? Embora a caneta não seja minha, a mim cabe pedir, né? E o tribunal ele deve ou não deferir, né? Mas era um caso, vou resguardar o sigilo, né? Das partes, né? Mas era um caso de dívida de alimentos, né? E havia dois tipos de execução. Uma execução de alimentos pelo rito da penhora e uma execução de alimentos pelo rito da prisão. Né? Então as dívidas de alimentos mais recentes, dos últimos 3 meses dessa pessoa, elas foram cobradas pelo rito da prisão. Né? E as dívidas mais antigas foram cobradas pelo rito da penhora. Né? Só que veio a pandemia, né? E aí o tribunal ele não estabeleceu que ninguém seria preso durante a pandemia. Beleza, que provisoriamente todas as ações de alimentos correriam pelo rito da penhora. Só que aí, gente, veio um bloqueio bancário relativamente alto e nós tínhamos dois tipos de dívidas de alimentos. A dívida de alimentos que corria pelo rito da penhora e a dívida de alimentos que corria pelo rito da prisão. E havia pedido de bloqueio nos dois processos. Foi feito o bloqueio. Na hora de dirigir o dinheiro para um dos dois processos, e era a mesma vara, na hora de dirigir, se dirigiu o dinheiro para a dívida mais antiga. Né? E aquela que o sujeito poderia ser preso logo após o fim da pandemia, ela ficou descoberta. Esse dinheiro poderia quitar um bom pedaço da dívida mais recente. E aí eu argumentei para o juízo o seguinte, falei, olha, primeiro faz mais sentido eu quitar a dívida mais recente, porque ela diz respeito à sobrevivência mais premente dos alimentandos. Né? Então faz mais sentido eu começar quitando de trás para frente, né? Quando eu estou falando de prestação alimentícia.
né? Segundo, é mais gravoso para o devedor correr o risco de ser preso do que enfrentar uma execução pelo rito da penhora. Então, embora o dinheiro tenha sido direcionado para o processo da penhora, eu pedi para o juiz, falo, por favor, eu não quero que se levante o bloqueio. Eu quero apenas que esse dinheiro seja imputado no pagamento da dívida que gera cadeia. O tribunal disse não. O juiz disse não. O tribunal disse não. Eu falei, mas... E eu usei as regras de imputação. Eu falei, peraí, é direito do devedor imputar, né? Meu cliente, ele pode imputar esse pagamento. E aí eu invoquei expressamente as normas sobre imputação do pagamento, né? Eu falei, olha, quem começa imputando é o devedor, é meu cliente. O credor não imputou. Então, assim, primeiro tem que se dar a chance do devedor imputar, depois o credor imputa e depois a lei. Se você acha que ninguém imputou, vai para a mais gravosa. E a mais gravosa é a dívida que gera cadeia. Beleza, gente, como é que o tribunal escapou dessa? Com o maior respeito que tenho, eu continuo a discordar, embora a caneta não seja minha, embora a decisão tenha sido tomada, né? Olha só, o tribunal disse, regras de imputação valem antes do início do processo de execução. Depois que começou o processo de execução, vale a ordem vinculada ao processo de onde ela saiu. Ponto. Eu li o Código Civil, não vi nenhuma ressalva dessa, mas o Tribunal de Justiça do DF disse isso. Tá aí um tema bom para vocês pensarem e, de repente, esse assunto ele ser mais provocado nas cortes, né? Porque aqui eu não estou vendo só ele dizer que na imputação, quando eu pego o Código Civil, eu não estou vendo ele dizer que são débitos da mesma natureza antes de uma execução. Não, basta que sejam débitos da mesma natureza. E eram os mesmos credores, era o mesmo credor e o mesmo devedor, os débitos eram da mesma natureza, né? E foi sonegado ao devedor o direito de indicar a qual deles ele oferecia pagamento. E olha que ele estava oferecendo pagamento segundo a boa lógica. Vamos quitar primeiro as dívidas mais recentes que dizem respeito às questões mais prementes de sobrevivência do alimentando. O Tribunal de Justiça do DF disse que não era assim. Enfim, né, fica aí um caso para reflexão. Tá bom, minha gente? Obrigado pela atenção. Até o próximo encontro.